Continuando a nossa leitura, hoje nós vamos ler sobre o livro primeiro, capítulo 4, sobre princípio vital. Nós vamos ler sobre vida e morte, da questão 68 a 70. 68. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Resposta: o esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Questão 69. Por que uma lesão do coração, de preferência que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é a máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Questão 70. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Resposta: a matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Comentário de Kardec. Morrendo o ser orgânico, os elementos que o compõem experimentam novas combinações que formam novos seres, os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para devolvê-lo à mesma fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos, então, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito aprofundadamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem, mais ou menos necessariamente, uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas. Tal um relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recolhe eletricidade como todos os corpos da natureza em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em movimento por uma causa especial. Nesse caso, poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Quando os corpos orgânicos seriam assim como espécies de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida, a cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade do fluido vital não é fator absoluto para todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Existem alguns que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais vibrante e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida, se não se renova pela absorção, a assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que tem o bastante pode dá-lo àquele que tem pouco, e, em certos casos, restabelecer a vida prestes a se apagar.
bem interessante. As condições de vida e de morte. Então, tudo se renova. Então, ele diz, mesmo o corpo orgânico, ele vai se decompor e formando elementos menores. Hoje a gente sabe, hidrogênio, oxigênio, tudo vai se decompondo e formando elementos que vão formar novos corpos. A natureza está sempre se renovando. E mesmo o nosso corpo espiritual. Então, há uma troca de energia, de fluido a cada instante. E ele também diz que um pode doar energia para o outro, um pode trocar, e vai depender também a vitalidade de cada um, da quantidade de energia que cada um é capaz de estar com ela para as suas funções, para as suas necessidades. Mas essa energia também pode se esgotar. Então, por isso nós estamos sempre nos renovando com as energias das pessoas, da natureza, dos alimentos, tudo é energia que vamos assimilando e elementos químicos para a nossa matéria e a nossa eletricidade, como a eletricidade de um aparelho, a nossa energia vital. Sem ela, nós não viveremos. Então, não temos condições de vida. Então, vamos nos renovando. É esse que um fluido que a gente pode transmitir um ao outro. A gente sabe que tem gente que faz tão bem a gente, né? Mas às vezes, quando uma pessoa está doente e a gente faz uma visita, ela já recebe toda uma energia, né? Toda uma energia e ela ganha vitalidade. Então, o que é importante muitas vezes, estarmos sempre juntos de pessoas que precisam, quando estamos num trabalho de ajudar o próximo. Podemos fazer isso sempre. Vamos fazer uma oração para agradecer e que possamos estar sempre relendo, que possamos estar sempre ouvindo novamente para refletirmos sobre os ensinamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Solicitamos, Maria, misericórdia, olhar por todos, que possa o seu olhar abranger a todos, um olhar consolador, um olhar que possa abraçar a todos, envolver a todos, para que todos possam neste momento estar resgatando a sua saúde, a sua energia, o seu equilíbrio, o seu estado de harmonia, para a sua felicidade e paz, para todos os seres vivos do nosso planeta. Graças a Deus. Gratidão, amigos. Até a próxima.